11 horas 7 minutinhos, estamos de volta com a nossa Rede Tropical de Notícias e vamos para o tema da nossa entrevista de hoje. Olha só que absurdo. No Brasil, 1 em cada 10 bebês nascidos vivos são filhos de crianças ou adolescentes entre 10 e... Desculpa, até engasguei, gente. Entre 10 e 19 anos de idade, isso segundo o Sistema Único de Saúde. Aqui no Rio Grande do Norte, os dados da CESAP, analisados pelo Instituto Santos Dumont, o ISD, detalham que meninas abaixo de 14 anos deram à luz a 5.652 bebês aqui no estado, de 2010 a 2021, o que configura a gravidez precoce, né, minha gente? Vamos combinar, de 10 a 19 anos, é um absurdo. Eu, como mãe, eu fico chocada com uma coisa dessa. Olha só. E a nossa entrevista vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre esse assunto preocupante que é a gravidez na adolescência. E foram mais de 5.000 partos entre meninas abaixo dos 14 anos nos últimos 12 anos. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o médico obstetra e diretor-geral do Instituto Santos Dumont, Reginaldo Freitas Júnior. Bom dia, seja bem-vindo, doutor, à nossa Rede Tropical de Notícias. Bom dia, Margot. Bom dia, Frank. Bom dia, Rodrigo e ouvintes e telespectadores da CBN Natal. Pois é, doutor, olha só, eu estava até relembrando um pouco aqui o perfil da minha avó, né? Minha avó, que nasceu em 1897, morreu ainda nos anos 80, ela teve 21 filhos na vida. A primeira gravidez dela foi aos 13 anos de idade. E antigamente era algo normal, né? Eu já oferecia a menina com 13, 12 anos para um casamento, muitas vezes sem conhecer o parceiro. Enfim, esse era o perfil do século passado. Agora, qual o perfil dessas meninas que em plenos anos de 2020 ainda passam por isso? Qual a classe social delas, o nível de escolaridade? Excelente, Margot, conhecer esse contexto. Você sabe que a realidade que a sua avó vivenciou, ela ainda é vivenciada por muitas meninas no nosso país e no mundo, né? A gente tem diferentes estágios de desenvolvimento cultural das diferentes sociedades que compõem o nosso planeta, e esses casamentos arranjados ainda na infância ainda acontecem em muitas culturas. No Brasil, os dados aos quais você se referiu no começo da reportagem, eles traduzem muito claramente um perfil socioeconômico e cultural muito marcado pela desigualdade, Margot, pela limitação de acesso à educação, pela limitação de acesso à saúde e, principalmente, na nossa opinião, por uma limitação de acesso a perspectivas futuras de desenvolvimento na vida, né? A gente tem muitos contextos sociais vulneráveis que, ao mesmo tempo, são causa e consequência de gestações na adolescência, sobretudo, o dado que mais preocupa a gente, que são gestações abaixo dos 14 anos. Ou seja, tudo passa pelas políticas públicas, né? Pelas gestões públicas, isso tudo falando, a gente está falando sobre todos os setores, né? Educação, saúde. Qual seria a solução, né, nesse caso, para a gente começar a minimizar? Porque é um número muito assustador, né? Pelo menos o que aparece aqui nessa matéria, 5.652 bebês em 12 anos foram paridos por meninas abaixo de 14 anos. Eu pensei, já é considerado adolescente de 10 a 19 anos, né? Para mim, 10 anos é uma criança. É verdade. O conceito de adolescência pela Organização Mundial de Saúde inclui os 10 anos, dos 10 aos 19. E o conceito, Margot, de mulher em idade fértil também é dos 10 aos 49 anos. Então, veja que essa transição da infância para a puberdade e adolescência, ela está incluída aí. Olha, não existe uma resposta única para a questão de como reduzir, né? Não existe nenhum problema social complexo que tenha uma solução simples. Mas uma coisa que você coloca que é essencial é essa integração entre saúde e educação, né? Essas duas coisas são indissociáveis e uma é diretamente impactada pela outra. Então, ainda que a gente, em muitos contextos desses, tenha métodos contraceptivos disponíveis, ainda que a gente saiba que esses jovens e essas jovens conseguem acesso à informação com muito mais facilidade do que o exemplo que você trouxe da sua avó, mas essas estratégias, elas muitas vezes, Margot, desconsideram um aspecto que nós entendemos como crucial, que é atribuir a essas meninas e a esses meninos o protagonismo das suas decisões, sabe? Uma espécie de estratégia que esteja centrada neles, né? Eu sempre falo, Margot, que nós fomos adolescentes, né? E a gente sabe que uma das coisas
que mais nos irrita nessa fase da vida é que alguém diga o que a gente deve ou não deve fazer. E muitas vezes as nossas estratégias de políticas públicas, elas são contaminadas por esse viés. A gente assume uma postura mais prescritiva de dizer à jovem e ao jovem, faça isso, faça aquilo, não faça assim, você não deve fazer isso ou você deve fazer isso. E esses dados e as nossas vivências têm mostrado que isso não funciona muito, que a gente precisa, na verdade, ser amigável, ser acolhedor, ter franqueza e verdade no diálogo, a ponto que o adolescente e a adolescente se sinta tomando a decisão, se sinta responsável por aquela decisão, né? Essas estratégias, Margot, de prevenção na gravidez na adolescência deveriam preceder a própria decisão pelo início da atividade sexual. Então, o ideal é que nossos meninos e nossas meninas, quando soubessem, né, quando desejassem o início da atividade sexual e tomassem essa decisão, já tomassem, contemplando na decisão as estratégias para não engravidar, se esse é o desejo. Doutor Reginaldo Franklin, bom dia. A pesquisa, ela estratificou o perfil dessas famílias? São famílias de classe baixa, são famílias de classe média, ou isso não tem assim um perfil delineado? Não, quanto mais pobre, mais uma iniciação sexual mais cedo, mais um parto, uma gravidez indesejada mais cedo. Tem as duas coisas, Franklin. Esse problema é um problema de saúde pública no nosso país e ele não é exclusivo das classes sociais menos favorecidas. Entretanto, você tem razão na sua argumentação, ele é muito mais frequente nessas classes sociais onde o acesso à educação e aos serviços de saúde ele é limitado. E especificamente, no dado que Margot chama a atenção, abaixo dos 14 anos, infelizmente, Franklin, tem um componente muito perverso de ser mais uma das faces da violência de gênero. Então, existe sim, nessas relações abaixo dos 14 anos, normalmente a gente está falando de parceiros mais velhos e de gestações que, em muitas situações, resultam de relacionamentos que podem ser enquadrados como violência sexual. Já pegando carona, então, nesse seu assunto aí, né? Desse número aqui assustador de 5.652 bebês que foram paridos, né, por meninas de 14 anos para baixo, em 12 anos aqui no Rio Grande do Norte. Se tem um número definido de quantas foram frutos de uma relação sexual consensual ou de violência sexual? Ótima pergunta, Margot. Dois terços dessas gestações não foram planejadas ou não foram desejadas. Então, existe um componente, sim, do não querer. Em cerca de 2/3, 66% mais ou menos dessas gestações não foram planejadas. Agora, quando a gente está falando de gestações abaixo dos 14 anos, Margot, inclusive do ponto de vista legal, ainda que haja o consentimento, ainda que a relação seja consensual, em algumas situações, sobretudo, se a gente está falando em meninas abaixo dos 12 anos, a gente tem o que a gente chama de tipificação em relação à violência sexual. Mesmo que uma menina, por exemplo, de 11 anos, teoricamente ou pretensamente, tenha consentido a relação sexual. Doutor, óbvio que o senhor conhece a realidade hoje, por exemplo, das ruas de Natal. Nós estamos em Natal, temos que falar de Natal, que são os canteiros cheios de pessoas. E aí meninas, adolescentes e também mães de adolescentes com adolescentes, às vezes a mãe com o filho pequeno no colo e a adolescente do lado dela no colo, mendigando, né? Mendigando. O senhor falou aí na questão das políticas públicas. A gente que anda muito, eu que frequento uma relativa assiduidade a algumas regiões onde a gente vê isso com mais frequência, ouço comumente falar que não, mas aí tem um estímulo de que isso venha a acontecer. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, para dar uma sustentação, né, a essas famílias dentro dos programas sociais do governo que contemplam mães e que contemplam mães solteiras em duplicata, né, que tenham esses bebês. E isso pode ter, ainda que minimamente, uma interferência?
Olha, Franklin, eu acho que é até injusto da nossa parte pensar numa linha de argumentação como essa. Que pode acontecer? Pode. A miséria e a fragilidade humana frente à miséria, por mais empáticos que sejamos, eu e você, nós nunca conseguiremos nos colocar no lugar de quem está mendigando no sinal, como você coloca. E nessa situação, sendo pai ou sendo mãe, sei que as decisões humanas serão as mais impensáveis. Eu digo muito que tudo que você me falar de medicina e de amor eu vou acreditar, e nessa situação também. Agora, não acho que isso seja o maior determinante ou que isso seja a regra dessa situação. Na grande maioria das vezes, o que a gente tem é uma barreira muito grande. Esses assuntos, eles são naturalmente tabus, não é? Nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas realidades, com acesso à educação, com acesso a serviço de saúde complementar, esses assuntos são envoltos em muito tabu. E muitas vezes a liberdade de conversar sobre isso e a liberdade de expor os seus pensamentos, os seus desejos e as suas decisões é o que mais impacta. Nas classes nos estratos sociais, onde a gente tem maior nível de vulnerabilidade, o que a gente tem percebido, Franklin, curiosamente, é que em algumas dessas situações a gravidez aparece como perspectiva de vida para essas meninas diante da falta de outras perspectivas. A gente tem batido muito nessa tecla e tem tentado muito transformar a execução dessas políticas públicas nesse contexto, de tentar apresentar a essa menina dados que muitas vezes são desconhecidos, como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, Franklin, vai colocar que a gravidez na adolescência é um dos principais determinantes da pobreza de uma mulher aos 25 anos. Que essa mulher tem quase 3 vezes menos chance, de concluir, por exemplo, um curso superior. Dos salários serem em torno de 24% mais baixo de pessoas da mesma idade, nas mesmas funções, que não tiveram filhos na adolescência. Inclusive quando a gente vai para o sexo masculino. Os pais, na adolescência, recebem cerca de 1/4 menos do que aqueles que não têm, por exemplo, a obrigação de sustentar um filho. Então, são muitas facetas dessa mazela social que podem ser apresentadas a essas pessoas, não com o sentido de julgá-las, de criminalizá-las ou de assustá-las com isso, mas que traga para o nível da consciência os impactos sociais de uma gravidez na adolescência, né? Como eu falava há pouco para Margot, a ideia de colocar essas meninas como protagonistas das suas decisões e empoderá-las a respeito do próprio corpo passa, sim, por questões sociais importantes, inclusive de gênero, mas elas não podem desrespeitar a autonomia dessas pessoas. E a dose disso é sempre muito difícil. O quanto que a gente assume uma postura mais paternalista, prescritiva, como eu falei, e o quanto que a gente respeita essas decisões, desde que sejam bem informadas, desde que sejam pensadas e que a gente saiba que aquilo está acontecendo no contexto de segurança e de respeito à dignidade da pessoa. Doutor, agora eu quero perguntar para o médico obstetra, o doutor Reginaldo, o que fica de sequelas, né, no corpo dessa menina com menos de 14 anos depois da maternidade, né? Há uma vulnerabilidade maior, doenças, por exemplo, a evolução, vamos dizer, hormonal de uma menina de 10 anos que é mãe tão cedo, é igual a de uma mulher que não teve filhos tão cedo? Ótima questão, Margot. A gente pode começar falando sobre o fato da menina ter começado a menstruar e dela ser considerada uma mulher em idade fértil, não significa que o corpo dessa mulher esteja preparado para a maternidade, esteja preparado para essas transformações, né? Do ponto de vista biopsicossocial, né? A vulnerabilidade dessa menina do ponto de vista emocional para uma gestação aos 10 anos, aos 11 anos, ela é tamanha. Existe uma coisa em psicologia que se chama funções executoras, que são essas capacidades da gente organizar nossa rotina, de assumir responsabilidade, de desempenhar tarefas. E você tem a adolescência como um marco do nosso desenvolvimento humano na elaboração das funções executoras. Então, de repente, você tem uma pessoa em desenvolvimento que se quer dar conta das funções executoras para si e que precisa assumir
funções executoras para outra pessoa. E falando em riscos biológicos, quando você pergunta para o médico, a gente não pode ignorar que essas gestações são, sim, mais associadas a complicações perinatais, como, por exemplo, a prematuridade, o baixo peso a nascer, as síndromes hipertensivas na gestação, os riscos de hemorragia pós-parto. Historicamente, a gente tem bastante dados que transformam isso em evidência científica. Essas gestações são, sim, mais associadas a riscos perinatais para a mãe e para o bebê. Então, esse é mais um motivo, é mais um reforço às nossas argumentações de que políticas públicas que envolvam diferentes setores sociais, a intersetorialidade, como a gente chama, trabalhem na prevenção da gravidez na adolescência. Doutor, eu estava vendo aqui numa matéria publicada no G1 exatamente sobre esse assunto, dizendo o seguinte, é outra matemática assim, assustadora, né? Por ano, essas mulheres pariram, em média, 471 meninos e meninas em todo o território potiguar, e esse número, porém, poderia ser ainda maior se os casos de óbito materno, fetal e aborto entrassem na conta. A gente esqueceu de falar sobre os abortos, né, também. É verdade. Que não são legais e nas classes menos abastadas a gente sabe muito bem como é que os abortos acontecem, o que vulnerabiliza mais ainda essas crianças. É outro fator bem preocupante, né, doutor? Demais, Margot. Há dados, esses dados que você apresenta, eles realmente trabalharam em cima de um portal, né, de uma base de dados do SUS, que usa a declaração de nascido vivo como elemento de coleta do dado. Então, de verdade, como você bem colocou, a gente só está contando as gestações que resultaram em bebês que nasceram vivos. O aborto em condições inseguras é uma das faces mais feias dessa realidade, porque há quem diga, ele é muito subnotificado, é um assunto que se a gente estava falando de tabus, esse é um grande tabu de discussão. Muitas pessoas assumem essa discussão enviesadas com perspectivas, né, religiosas, comportamentais, enfim, não vem ao caso agora essa discussão, mas o que precisa ser de conhecimento de toda a sociedade é que essa é uma das principais causas, pode ser a segunda causa, há dados da Fiocruz que mostram que o aborto em condições inseguras talvez seja a segunda causa de morte de mulheres de idade fértil no nosso país. Então, é verdade que nessas situações o risco do aborto acontecer em situações inseguras é maior ainda, e isso também precisa, né, independente dos outros contaminantes dessa discussão, Margot, mas isso também precisa ser discutido como uma questão de saúde pública, né? Os países que fizeram isso no mundo e que caminharam nessa discussão fizeram exclusivamente não, mas principalmente centrados nessa questão de entender que era um problema de saúde pública que merecia intervenção. Nosso tempo está quase terminando, mas eu queria fazer uma última pergunta, que é sobre o acompanhamento que o Centro de Educação e Pesquisa em Saúde, Anita Garibaldi, que é uma das unidades, uma das ramificações, né, do Instituto Santos Dumont. Quantos casos vocês acompanham hoje dessas gravidezes, né, de alto risco, que é considerada, né, de alto risco, entre meninas de 10 a 19 anos, né? Olha, eu não tenho agora os dados precisos desse ano, de quantos casos por mês, mas a gente tem um serviço o Anita Garibaldi, ele é referência para a gestação de alto risco de toda essa região. São 9 municípios em torno de Macaíba, na 7ª Regional de Saúde, e algumas ações aqui são especificamente voltadas para as mães adolescentes, né? Tem um programa específico para a formação de vínculo, para tentar compensar isso que eu falava das funções executoras. Tem um programa específico para a redução da gravidez, um projeto, inclusive, que já foi premiado internacionalmente, que chama Tenda Vermelha, numa comunidade, na maior comunidade quilombola do nosso estado, que tem um percentual de gravidez na adolescência muito alto. E a gente tem tentado atuar nisso da forma como, no contexto atual, isso é possível. A pandemia tem nos atrapalhado nesses 2 últimos anos, mas é uma ação que merece muito zelo e que para a gente é muito preciosa, é muito cara, porque temos essa clareza de que isso precisa ser encarado como uma prioridade.
Ok, doutor Reginaldo, olha, que prazer conversar com o senhor, viu? A gente conversou com o Reginaldo Freitas Júnior, que é médico obstetra e também diretor-geral do Instituto Santos Dumont. A gente conversou aqui sobre gravidez na adolescência, porque o Rio Grande do Norte, minha gente, repito, registrou mais de 5 mil partos entre meninas abaixo dos 14 anos de idade nos últimos 12 anos. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Margot, nós é que agradecemos esse importante papel social que a CBN cumpre hoje, de levar, discutir, colocar essa questão em pauta e fazer isso chegar ao nosso cidadão e à nossa cidadã. A gratidão é toda nossa. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Conversaremos outras vezes, certamente. Até. Obrigado. 11h28.